Queridos, a paz de Cristo a todos. Tome seu assento. Obrigado esse louvor tão gracioso. Toda a equipe, quer e demais irmãos, muito obrigado. Muito ungido, muito especial, não é? Que coisa boa. Queridos, nós estamos durante esses dias falando sobre atos de fé. Na verdade, desde domingo passado, na Santa Ceia, o Senhor ministrou ao nosso coração a importância de ministrar para a igreja sobre ações de fé, que nós precisamos despertar o nosso coração para essa que nós temos, que faz diferença na nossa vida, que é a fé. Então escute uma coisa, queridos, até o som concorda. Você concorda? Diga amém. Então escute uma coisa, durante esse mês de agosto, nós seguiremos falando sobre fé. Pelo menos quando eu pregar, os outros pastores, eles ficam à vontade para ministrar. Engraçado, 2 cultos eu preguei e não deu isso, né? Justamente agora, mas nós vamos vencer, em nome de Jesus. É bom que você não cochila. Amém? Então, assim, os pastores fiquem à vontade, eles, né? Deus tem uma palavra para cada um para ministrar a igreja, mas durante esse mês de agosto eu quero estar falando sobre atos de fé. Deus tem despertado em nosso coração, e é engraçado que domingo à noite, quando cheguei em casa, eu comecei a receber ligações, mensagens de pessoas que Deus está resgatando isso. E automaticamente Deus está operando maravilhas. Porque aquilo que nós enfatizamos é aquilo que vai acontecer na nossa vida. Jó, e houve um momento que ele diz que o que ele temia lhe sobreveio. Aquilo que você enfatiza é aquilo que vai acontecer sobre a sua vida. Se você crê em milagres, se você crê no mover de Deus, você vai ver Ele fazer isso na sua vida. Se você não crê, você acha que a vida tudo é uma obra do acaso, as coisas vão se seguir assim. Meus irmãos, nós precisamos viver o sobrenatural de Deus. Aqui tem pessoas que na vida delas, aqui nessa igreja hoje, nesse culto, e creio também que estão acompanhando o culto, tem pessoas que, olhando o histórico delas, é impossível não dizer que não foi Deus que operou uma maravilha na vida dessa pessoa. E o que é uma maravilha? Maravilha é algo que espanta as pessoas. É algo que as pessoas. É algo que causa um espanto. Na Santa Ceia, por exemplo, citando as cataratas do Iguaçu, a gente olha, quem já esteve lá, as cataratas do Iguaçu causam impacto na gente. É uma maravilha da natureza. Aqui tem gente. Se nós pararmos para ouvir a história deles, você vai se emocionar. Por quê? Porque você vai ver que foi Deus que literalmente mexeu com a vida deles. E eu me alegro no Espírito. Porque aqui nessa igreja, hoje, nesse culto, eu sei que acompanhando esse culto, tem gente que, olhando o seu testemunho, é impossível não acreditar a Deus, olhar a vida deles e dizer, como é que você chegou nesse nível? Como é que você conseguiu isso? Como é que isso foi possível na sua vida? Ah, não, é porque eu sou um cara muito inteligente. É porque eu sou uma mulher muito esperta. Eu sou muito viva. Não tem nada a ver com esperteza. Não tem nada a ver com malandragem. Não tem nada a ver com inteligência. Foi Deus. Foi tão somente o mover de Deus na vida dessa pessoa. E quando a gente ouve a história, o testemunho dessa pessoa, nós ficamos admirados. Nós ficamos impactados. Isso é uma maravilha. Maravilha é algo que nos assusta, que nos impacta, que nos impressiona, que nos deixa extasiado. Como é que uma moça virgem concebe e dá luz ao menino? Se não teve intimidade com homem algum. Não me diga que isso não é uma maravilha de Deus. Como é que um casal já avançado de idade, Zacarias
e Isabel. Como é que eles conseguem ter um filho? Não me diga se isso não é uma maravilha. Como é que um homem já com 100 anos de idade, a mulher com 90 anos, já não menstruava mais, não tinha como gerar filhos? Como é que esse homem, como é que essa mulher concebe esse filho? Como é que Sara concebe esse filho? Gente, é impossível. Nós lemos e sabemos da história de Abraão e não ficarmos boquiabertos, e não ficarmos maravilhados. Foi uma maravilha de Deus, foi um mover de Deus, foi um milagre de Deus, operado por meio da fé. Isso é uma coisa importante. E durante esses dias, agora mesmo recebi do irmão, um membro nosso, uma mensagem agora, não é? De uma causa que ele esperava há muitos dias, um diretor nosso, não é? O Marcondes até, posso dizer que, porque ele me autorizou a dizer isso, agora, eu estou com a mensagem aqui, não é? Nós vínhamos orando há muitos meses por uma causa. Na época, ele disse: pastor, eu vou fazer o propósito dos hidrantes. Nós pagamos os hidrantes e a causa não saiu. Mas essa semana, a causa saiu. Aleluia. Você sabe por quê? Porque eu respondi para ele. Eu disse porque era para ser para esse momento. Era para ser para esse tempo. Nessa noite eu já quero trazer uma palavra de Deus para você. Aqui tem pessoas que nós estamos orando por alguns propósitos. E você está orando por situações e que ainda não veio. E você que está dizendo: Deus, por que não veio ainda? Você quem sabe está cansado de ouvir isso. Porque não é o tempo. Porque é o tempo de Deus. Mas nesta noite eu quero lhe lembrar que isso é uma verdade. Deus tem o tempo certo. Deus tem o tempo certo. Antes de começar a pandemia, muitos meses atrás, uma irmã nossa dessa casa veio a mim e disse: pastor, ore, porque eu tenho uma causa grande para ser liberada. Olha, uma causa, uma situação, eu acho que há uns 10 anos atrás, que ela esperava isso. De uma situação que passou, e aí tinha uma causa para receber, e nós orando, eu acho que uns 10 anos. Meus irmãos, e nada. E lá antes da pandemia, uns 3 meses antes, ela disse: pastor, está para vir. O juiz, o advogado disse que já tá certo. Eu digo: amém, então vamos firme. Pastor, eu acho que vai ser esse mês. Passou uns 3 meses e não veio. E ela veio bem triste para mim. E disse: ah, pastor, não é falta de fé. Eu digo: não é. Não é. Porque eu sei que a senhora é enfesada. E eu sei que eu também orei com fé. Mas eu digo: irmã, Deus tem um momento, sabe? Deus tem um momento. Olha, eu sinto o Espírito Santo aqui. Eu sinto Deus nesse lugar. Escute uma coisa. É como José. José, a Bíblia diz, queridos, a Bíblia diz que os seus irmãos venderam, que os seus irmãos jogaram ele numa cisterna. E depois revenderam para uma caravana que ia passando. Você sabe essa história. E aí ele foi do Egito. E lá ele foi revendido. Ele serviu como um líder dos empregados. Houve uma situação que você sabe. Ele foi acusado de assediar a mulher do patrão, coisa que ele não fez. É jogado na prisão. Ele tinha uma promessa de Deus, de que o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele, que o feixe dele ficava em pé, e os outros feixes, 11 feixes dos seus irmãos se prostravam diante dele. Ele tinha uma promessa, ele tinha uma palavra de Deus. E é engraçado que aparentemente dá tudo errado, tudo o contrário. Jogado na prisão. Mas escute uma coisa, lá na prisão Deus vai movendo,
Porque, gente, mesmo sendo traído, mesmo sendo jogado lá no poço, mesmo sendo vendido para a caravana, mesmo sendo revendido no mercado do Egito, mesmo sendo acusado na casa do patrão, mesmo sendo jogado na prisão, em todos esses cenários, em todos esses episódios, Deus não deixou de estar com ele. Estamos passando e vivenciando, Deus não deixou de estar com você. No deserto que você está passando, no deserto que você está enfrentando, guarde esta palavra: o bom Deus não deixou de estar com você. Muito bem. Vamos lá, melhore, é para o Senhor. Escute uma coisa, meus irmãos, você sabe a história de José, não é isso que eu vou pregar, mas escute uma coisa: no final das contas, ele é levado para ser a segunda pessoa mais importante do mundo conhecido, da maior potência da época, que era o Egito. Enquanto Israel não era uma nação, era só uma família tribal, era só uma família, o Egito já era a maior potência do mundo conhecido. Escute uma coisa: até o momento que os seus comprar alimento no Egito, você sabe a história lá das revelações de Faraó, dos sonhos, das espigas magras que comiam as gordas, das 7 vacas magras que comiam as vacas gordas, e você sabe disso. Até que todo mundo conhecido veio buscar no Egito, que era o celeiro do mundo. O Egito era o... Escute uma coisa: até que os seus irmãos vêm. E quando os irmãos de José vêm, José os reconhece, porque o norte não se lembra. Aliás, o norte não se esquece, não é? O norte se lembra. O Tony sabe disso. O norte se lembra. O norte não esquece. Então escute uma coisa: seus irmãos esqueceram de José, mas José não se esqueceu deles. Isso é uma coisa importante. Jesus nos liberta, mas não nos deixa com amnésia. A gente se esquece do que passou. Só que somos curados, não causa mais dor. De cada momento de luta, de dor, de sofrimento que passamos. Escute uma coisa: no momento em que José se revela para os seus irmãos se maravilham, seus irmãos ficam boquiabertos. Com quem se tornou José? Seus irmãos ficam maravilhados. E aí José diz essa frase célebre. José diz aos seus irmãos: não foi à toa que eu passei tudo que passei, foi para esse que Deus me trouxe aqui. Foi para esse momento que eu nasci. Foi para isso que eu existo. Deus me trouxe aqui e eu passei por tudo isso, para esse momento. Existem coisas, gente, que Deus nos separa para determinados momentos. Eu disse a essa irmã, lá antes da pandemia, 3 meses antes, eu disse: minha irmã, a oferta vai vir para o momento necessário. Deus, no momento em que for necessário, no momento preciso. Um mês... Acho que eu vou trocar esse microfone porque ele está me incomodando, né? Está aqui? Tem aqui? Já está aqui para não ficar esse chiado. Engraçado, eu preguei 3 cultos e ele não deu isso. Vamos orar por ele. Você pode aplaudir o Senhor? Vou pegar esse aqui que é mais novinho, para não ficar chiando. Ah, não é esse. Deixa eu... Mais novinho, né, gente? Nós compramos novinho porque usar o velho, não é? Digam amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Vamos lá. Melhore o meu retorno, por favor. Melhore o meu retorno. Então escute uma coisa. Escute uma coisa. 1 mês depois da pandemia, não é? Começando aquele momento turbulento. 1 mês depois, a irmã vem a mim. Ela estava hoje de tarde aqui. Ela vem a mim e diz: pastor, a causa saiu. A causa saiu. Estou com ela aqui e ela trouxe aqui na igreja. Escute uma coisa. Eu disse: é engraçado, não é?
Um mês depois da pandemia, não é? Virou o mês, não foi fácil, né? Até os irmãos se organizarem com o dízimo, com uma oferta, aquela situação toda. Veio aquela oferta especial, tanto para ela, como para abençoar a igreja. Então escute uma coisa: Deus tem um momento de verdade para todas as coisas. Aprenda isso. Deus tem um momento para todas as coisas. E aí o irmão agora me disse, né, irmão, do pastor, saiu agora. Nós já pagamos hidrante, mas nós temos um propósito importante nesse mês de agosto. Então veja como Deus age em todas as coisas, não é? Meus irmãos, eu tenho recebido esta semana muitas mensagens, muitas ligações de pessoas que disseram, pastor, Deus tem despertado a minha fé de novo. E nessa época de crise, de pandemia, que assolou e está assolando o mundo inteiro financeiramente, Deus está agindo no meio dos irmãos. Causas gloriosas, causas poderosas, Deus desatando, Deus agindo. Porque todas as vezes, minha gente, isso é uma coisa espiritual, que a gente se move com fé, sabe? Não é positividade, sabe? Não é positividade, vai dar certo, vai dar certo. Não é positividade, que é boa. Assista a mensagem de sexta de tarde. Assista a mensagem que eu preguei sexta de tarde, e eu falo sobre positividade e negatividade. É boa a positividade, mas a positividade não é fé. Porque a positividade faz a leitura de acordo com o cenário. A positividade é a pessoa, eu creio que o Brasil vai ser um Brasil melhor. A gente parece que temos um governo que é anticorrupção, então isso já é alguma coisa. Então quando a pessoa presume de acordo com o cenário, a pessoa vê perspectiva. A fé não tem perspectiva. A fé não é porque você está vendo aí você diz, não é isso. É Elias que vai orar no Carmelo e manda o seu servo olhar e ver se vem chuva, depois de 3 anos e meio que não chovia. Aí depois que Elias está orando, o servo vem e diz assim, olha, o que eu vejo é uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. O que é isso? Isso não é chuva. Humanamente isso não é chuva. Não é garantia de chuva. Isso não é nada. Quantas vezes o tempo se arma, não é? Se fecha o tempo e depois se limpa tudo, não chove. Ainda mais uma nuvem. Então escute uma coisa, a fé não tem perspectiva. A fé, ela opera como uma confiança daquilo que não se vê, mas que se espera. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, faça isso com alegria. Aleluia, aleluia. Escute uma coisa, queridos. Eu quero convidá-lo à palavra do Senhor. Maurício, me ajuda a tirar aqui, ou alguém que entende disso aqui. Tu que entende, como é que eu tiro aqui? É tanta tecnologia que tu não sabe mexer, né? Ué? Eu quero convidar você para Gálatas capítulo 3, versículos 5 e 9. Vamos lá. Gálatas capítulo 3, versículos 5 e 9. Gálatas, lá no Novo Testamento. Gálatas 5, capítulo 3, 5 e 9. Obrigado, Maurício. Que Deus te dê uma boa esposa e uns 5 filhos. Fora os espirituais. Maurício é um bom candidato, que diga a mãe dele que está aqui. Vamos lá. Gálatas capítulo 3, versículos 5 e 9. Eu não quero me demorar com vocês. Vamos lá. Aquele, pois, que dá o Espírito, e é Espírito com E maiúsculo, então é o Espírito Santo, é que opera maravilhas entre vós. Falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora,
tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Eu estava dizendo pela manhã de que a salvação que Jesus opera em nós através da fé não é uma salvação que opera tão somente no âmbito da eternidade. Quando você pela fé crê com seu coração e confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor, você se torna um salvo. Quando você reconhece o sacrifício de Cristo, você é salvo para a eternidade. É a primeira ação da salvação. Mas escute, você também não é apenas salvo para a eternidade, eu dizia pela manhã, mas você também é salvo desse sistema do mundo, do modo que o mundo vive, porque o modo que o mundo vive não é vida, porque o mundo não tem Cristo, o mundo está em trevas. Se está em trevas, está sem a luz, vive na escuridão. As pessoas que estão no mundo, elas vivem perdidas. O estilo de vida delas é um estilo de vida de destruição. Eu dizia pela manhã que alguém que encontra a Jesus, você pega, por exemplo, uma pessoa viciada em drogas, um traficante, um bandido, uma pessoa com uma vida toda errada, no momento que ela reconhece Jesus e crê em Jesus com o coração e confessa com a boca que Ele será o Senhor da sua vida, essa pessoa, ela tem a salvação dada na cruz do Calvário. Esta pessoa abraça a salvação, mas também ela é salva do modelo que ela estava vivendo outrora, o modelo de bandidagem, o modelo de autodestruição. Esse modelo de vida que a pessoa vivia, não vive mais. Ela é salva desse modelo. Olhe, você sabe por que nós muitas vezes prosperamos? Não é por essa coisa da pregação de prosperidade, é porque, escute, a pessoa não gasta mais com vício, não gasta mais com beberagem, não gasta mais com bagunça. Então, ela tende a economizar, ela tende a sobrar. Você me entende isso? É claro, tende a sobrar. A pessoa que colocava fora com os prazeres do mundo, agora ela traz para dentro de casa. A casa dela é salva da destruição. Então veja, não é apenas a salvação para a vida eterna, mas a fé que opera em Jesus também salva a nossa família de um modelo de vida de destruição. É como uma cura. Quando Jesus no Calvário cura a pior enfermidade que havia sobre o homem, a enfermidade do pecado. Quando Adão e Eva pecam, eles ficam doentes, deformados. Mas quando nós reconhecemos a Jesus e reconhecemos o Calvário, nós somos curados da nossa lepra espiritual. Mas além de Jesus nos curar da lepra espiritual, dessa doença espiritual, Ele quer nos curar fisicamente. Então não aceite enfermidade, não aceite doenças. Não quer dizer que você e eu, a gente não possa adoecer. Mas tem pessoas que se entregam, tem pessoas que se entregam à tristeza profunda, tem pessoas que se entregam à depressão. Tem uma dor, ela diz: a minha dor, o meu câncer, o meu desvio na coluna, a minha tristeza. Eu tenho uma tristeza profunda. Então ela é sua. Pare de afirmar essas verdades que destroem sua vida. Não, tire isso da sua boca, da sua mente.
É claro que você pode procurar um recurso médico. Claro, a medicina está aí. Não é que você não vai mais, só vou orar agora, e aí não preciso mais buscar o médico. Não busque. Mas a última palavra não é do médico. A última palavra sempre será de Deus. Você acredita nisso? Digam amém. Então escute, quando somos curados no Espírito, Jesus também quer curar o nosso corpo. Porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós lemos o livro de Êxodo que diz que o Senhor é o Senhor que nos cura, que quer nos curar, que quer nos libertar. Então veja, a gente não alcança apenas para o âmbito espiritual, mas também para o âmbito físico. Quando Deus chamou Abraão, Ele fez uma promessa. Ele fez para ele e para os seus descendentes gerados a partir dele, os hebreus, os judeus, os israelitas. Quando Jesus vem para os seus. Quem são os seus? Os judeus. Mas escute uma coisa, a promessa foi dada para Abraão, mas quando Deus diz que em Abraão seria bendita todas as nações da terra, essa promessa também se estende aos gentios. Então escute, Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas nós gentios fomos alcançados pelo Evangelho. Então, recebemos também a salvação e as promessas que foram dadas a Abraão, nós também recebemos pela fé. Alcançamos também. E hoje nós somos filhos de Abraão por meio da fé. Então, as bênçãos de Deus, a começar espirituais, as promessas de Deus que estavam sobre Abraão, pela fé, elas também estão sobre nós gentios, porque hoje não somos mais gentios, hoje nós somos igreja. E como igreja, nós temos as dádivas do Cristo, que é o Senhor da igreja, que é maior do que Abraão. Escute uma coisa, queridos, a história de Abraão é uma história movida por atos de fé. A história desse homem é um homem que acreditou numa época onde tinha muitos deuses. Lá no meio da sua parentela, muitos deuses. E aí ele ouve a voz de Deus. Havia muitos deuses feitos por mãos humanas. E ele escuta um Deus que ele não vê, mas que ele crê com o coração. Sabe, queridos, hoje, aqui nesta igreja, não é difícil a gente dizer, creia em Deus. Você vem nos cultos, você tem visto maravilhas, você já viu o agir de Deus. Mas veja, numa época em que não tinha isso, o que tinha era uma idolatria, deuses visíveis, feitos de mãos humanas, madeira, não é? Madeira, pedra, barro. Ele escuta uma voz, um Deus que ele não vê, e diz assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e eu farei de ti uma grande nação. Ele, sabendo que a esposa era estéril, ele nunca tinha ouvido a voz de Deus, mas ele creu nessa palavra. E aí a Bíblia diz, Paulo diz, isso lhe foi creditado por fé. Isso lhe foi creditado, foi colocado na conta dele como uma ação de fé. E é isso. Sabe, meus irmãos, Deus quer colocar na nossa conta esses créditos. Não estou dizendo que é por merecimento, não é isso. Mas, meus irmãos, Deus honra pessoas que têm atitude de fé. Deus não honra pessoas que estão na mesmice, que se acomodam, covardes, medrosos,
que não tem a ousadia para agir por meio da fé. Sabe, servir a Deus é uma questão de ousadia. Jesus diz: quem não deixar pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. Quem não negar a si mesmo e tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Porque o Evangelho é isso, é uma atitude de coragem. Eu quero Jesus na minha vida, eu quero o Senhor na minha vida, e embora isso possa contrariar todo mundo à minha volta, é isso que eu decidi para mim. Eu quero esse Deus, eu quero esse Senhor, e eu quero viver essa vida. Não quer dizer que Deus vai, então Deus tem que me enriquecer, me dar o carro do ano, que eu tenho que ter sempre uma conta bancária bufando de dinheiro. Não é isso. Alguns vão viver essa vida, porque cada um tem a sua medida de fé. Mas escute uma coisa é certo: todos, isso é para todos, para toda a igreja, para todos que têm fé, todos não serão deixados órfãos, todos não serão desamparados, todos não estarão sozinhos. Deus estará conosco sempre. Essa é uma promessa para todos. Aleluia. Nessa noite, eu quero convidar você a olhar para a história de Abraão. A história de Abraão é uma história de maravilhas. Ele sai da terra, do meio dos parentes, e ele vai caminhando para um lugar que Deus ia mostrar para ele. E toda a história dele é uma história calcada em maravilhas de Deus, em milagres de Deus, em ações de Deus poderosas sobre ele. Agora escute uma coisa: essas mesmas maravilhas de provisão, de salvação, de cuidado de Deus, de agir de Deus, Deus quer fazer hoje, no meio do seu povo. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão, a Bíblia diz que Deus é o Deus de Isaac, e a Bíblia diz que Deus é o Deus de Israel. E que interessante, a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Aí você diz: isso é contraditório. Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó, Israel morreram. Como é que Deus não é Deus de mortos e Deus de vivos? Hebreus 11 diz que Abel, pela fé, ofereceu sacrifício mais excelente do que o seu irmão Caim. Por oferecer sacrifício mais excelente do que o seu irmão Caim, morreu por isso. Mas mesmo tendo morrido, o seu sangue clamava. Então escute uma coisa: seu testemunho estava vivo. O apóstolo Paulo diz que quando esse corpo, o corpo dele, o nosso corpo, essa gostosura que é você, que sou eu, esse corpo que você acha gostosão, saradão, ele é um corpo corruptível. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, quando esse corpo corruptível se tornar pó, se desfizer, nós assumiremos um corpo que é incorruptível, um corpo que não adoece, um corpo que não morre, o corpo que realmente somos, porque eu e você não somos o que aparece, eu e você não somos o que aparece, o que está em nós é o que está dentro de nós, o que aparece é barro, o que aparece é corruptível, mas o que não aparece é o Espírito que Deus colocou em nós e que nos deu. Vamos lá. Mais animado, vamos lá. Mais animado. Vai, meu irmão, esquenta a mãozinha aí. Aleluia. Então escute uma coisa, queridos. É isso que Deus tem para nós. Esta semana, ore na sua casa. Meu irmão, esta semana, olhe. Vá lá na construção da casa que está anos parada. Vá nos projetos que você engavetou. Coloque as mãos sobre eles.
Vá na casa, vá lá, irmão Busanello, nas casas que só tem de aluguel. Vá lá o senhor mesmo. Não precisa que eu vá lá, pegue o óleo e comece a ungir a casa e orar. E dizer, Deus, daqui eu vou tirar o dízimo para a tua casa. Mas tem que fazer isso. Senão não vem. Você entendeu? Lance uma semente, vá lá, meu irmão. Vá lá, ore. Comece a orar para algumas coisas que você tem em mente. Pegue a sua lista da colheita do ano passado. Tem coisas que você escreveu lá, que não conquistou ainda. Volte a orar com elas. Hoje de manhã, o irmão veio a nós e disse, veio a pastora e disse assim, oh, Deus falou muito comigo no culto da manhã, do domingo passado da ceia. Quando o pastor pregou, tinha coisas que eu tinha projetos que eu já tinha desistido, que eu achava que não era para mim. Fui chamada pela minha chefe e disse, eu quero você. Mesmo que você não tenha habilitação para isso, você vai se formar nessa área e eu quero você para trabalhar comigo. Tinha outras pessoas com curso, com a graduação para exercer a função, mas a pastora disse, eu quero você nessa área. É isso. Sabe, gente, isso são atitudes de fé. Comece a projetar novamente o que se perdeu ao longo do caminho, ao longo do processo. Oh, Deus honrou Abraão, fez dele uma grande nação. Nós servimos a um Deus de vivos. Abraão, seu corpo morreu. Isaac, seu corpo morreu, não tem mais nem pó. Israel, seu corpo morreu, mas o seu testemunho vive. O testemunho deles vive pela fé. Gere nos seus filhos, gere na sua casa, gere na sua célula, gere nos seus amigos esse testemunho de fé, que elas possam olhar para você e dizer, é isso, meu irmão, é isso, meu líder, meu amigo, é isso, vou seguir o seu testemunho de fé. Coisas que você não vai precisar nem pregar para as pessoas, você vai dizer a elas, olha a minha história, olha a minha vida, o que Deus fez por mim, o que Deus me restaurou, o que Deus mudou. O Deus que honrou Abraão vai ser o Deus que vai honrar você também. Você pode aplaudir o Senhor, vamos lá. Você também é bendito. Você é bendito. Não tem uma canção, Caleb, acho que não sei se tu vai saber essa, Caleb, mas pega o violão, quem sabe dê certo. Me parece que é mais o perfil do Lucas, ou a Kelly pode cantar. Tem uma canção do Nani Azevedo que ele canta assim, se atentamente ouvir a Deus. Sabe essa música, Lebon? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus. Como é que é? Aí ela lembrou. Que coisa mais linda, né, gente? Dá um crique aqui nessa loira bonita. Vai lá, como é que é? Ela está escrevendo a mensagem, está cansada de escrever a mensagem. Vai lá, Kelly. Eu não correrei atrás de bênção. Você sabe cantar? Cante. Sei que elas vão me alcançar. Cante. Onde eu colocar a planta dos meus pés. Escute. Sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra. Cante. Bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Bendito serei. Bendito serei por onde eu passar. Onde Se eu coloque em pé, vamos lá, cante. abençoado será. Cante comigo, cante. Quando eu obedecer a sua voz. Vamos lá, cante comigo. Vamos lá. Agora me empolguei, vamos lá. Bendito serei
você está ouvindo a minha voz, mas quem fala com você é o Senhor. Escute a voz de Deus nessa noite. Guarde o seu coração. Pare com qualquer inquietação da sua alma, de querer fazer as coisas por você mesmo, sabe? Na força, na briga, no grito, no braço, sabe? Na vontade, na determinação. O brasileiro é muito isso, né? Determinado, sangue quente, latino. Para de fazer isso. Espere de Deus. Você não vai se acomodar. Não é que você vai se acomodar, se lançar nas cordas, dormir o dia inteiro. Não é isso. Mas você vai descansar o coração. Para com essa ansiedade. Para com essa preocupação. Deus fala com você hoje. Para com esse temor, com esse medo. Você é um bendito. Como Abraão foi bendito. Abraão nunca foi desamparado. Ele foi bendito de Deus. No campo, na cidade, por onde ele andou. Ele só precisou depender da voz de Deus. Que eu e você precisamos é só de Deus. Só depender da voz dele. O que Deus tem para a minha vida. Bom, então Deus está dizendo para mim hoje, descansar o meu coração. Parar de ficar ajeitando aqui, ajeitando lá, correndo. Não, Deus mandou então, eu já fiz o que eu tinha que fazer, então eu descanso agora. E eu espero nele. Você vai contemplar a provisão de Deus. Você vai contemplar Deus abrindo os caminhos para você, dando saída, dando escape, provendo provisões e te colocando sobre uma rocha firme, assim como honrou Abraão. Por quê? Porque você é um bendito. Ninguém pode te amaldiçoar. Palavras malditas não virão sobre a sua vida. Palavras de condenação não virão, porque você é um bendito de Deus. Aonde você estiver, a bênção de Deus vai estar sobre você. Você não vai precisar correr atrás das bênçãos. Elas vão te alcançar. Pode cantar mais uma vez, quer essa música? Abra suas mãos, vou orar com você. Vamos lá? Você que está em casa, cante conosco. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Sim, Senhor. Bendito serei no campo, Bendito serei. bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Amado Senhor, nesta noite nós recebemos essa palavra, e assim como o Senhor honrou o teu servo Abraão, nos honra também, Senhor. Não é por mérito nosso, mas na verdade é por tua graça, bondade e misericórdia. Mas também, Senhor, nós te servimos. Não nos deixe envergonhado. Não nos deixe à mercê daqueles que nos querem mal. Não deixe essa pessoa à mercê daqueles que querem o mal dessa pessoa. Mas que o Senhor possa dar graça para que através da vida desta pessoa o teu nome seja exaltado, o teu nome seja honrado. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, honra o teu povo nesta noite. Honre a tua igreja, Pai, e desate sobre o teu povo o teu agir. O Senhor tem restauração para nós, e nós cremos na tua palavra que não vai faltar, que não vai falhar, em nome do Senhor. Que todos digam que assim seja. Ainda em pé, eu quero ler com você um texto que eu estou lendo todos esses cultos. Deixa eu achá-lo aqui. Se eu não achar agora, eu posso ler depois. Eu não estou achando agora. Eu vou ler depois, na hora do ofertório. Amém? Eu vou ler depois então. Deus sabe o momento. Abra suas mãos. Diga, amado Senhor. Diga, amado Senhor. Eu recebo essa palavra em nome do Senhor. Eu creio nela, que ela vai se cumprir sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Eu creio nas tuas maravilhas. Eu creio nos teus milagres sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Que assim seja. Tome seu assento em nome do Senhor. Queridos, rapidamente.
eu gostaria que você preparasse a sua oferta, preparasse a sua contribuição. Nós temos muita gente acompanhando o culto agora, uma multidão agora, graças a Deus, que coisa boa, acompanhando o nosso culto ao vivo. Meus irmãos, durante esses dias, o Senhor tem ministrado ao meu coração para lançarmos uma semente de fé como a igreja. Eu quero que você separe a sua oferta agora. E é engraçado que, quando terminamos o culto agora das 5 horas, 17 horas, o irmão veio aqui a nós e disse, eu vim trazer um propósito. É a semente da viúva pobre, mas Deus me mandou trazer o propósito. Olha, engraçado, e Deus vai honrar aquela serva. Escute uma coisa, queridos. Vocês nos conhecem como igreja, e eu pedi que o pessoal da comunicação deixasse transmitindo todo esse momento, para que os irmãos que estão em casa acompanhem aquilo que estou dizendo, desde sexta-feira. Vocês sabem, como igreja local, nós lançamos o envelope uma vez por ano, a lista da colheita, lá em novembro. Nós não somos uma igreja que lançamos envelope toda semana, todo mês, todo culto. Nós temos muito zelo no aspecto financeiro, muito cuidado. Escute uma coisa, o Maurício está aqui, é um dos nossos diretores, tem mais diretores aqui também, e tesoureiros, a gente leva isso assim, com muito temor na casa de Deus. Para que as pessoas, a gente já tem muito escândalo por aí, que as pessoas fazem um comércio com o Evangelho. Não é isso que nós fazemos aqui. Nós ensinamos as pessoas a fazer atos de fé, a dizimarem, a ofertarem, a cumprirem a palavra. Escute uma coisa, o Senhor tocou no meu coração essa semana orando, esses dias orando para que eu lançasse uma semente nesse mês de agosto. Somente nesse mês de agosto, uma semente de fé para um momento de crise. Escute uma coisa, queridos, e não é uma questão de estratégia para aumentar a arrecadação da igreja, porque eu poderia ter lançado esse envelope na ceia, 4 cultos todos lotados. Não. Deus tocou no meu coração para que eu lançasse esse envelope na sexta de tarde, que começasse sexta de tarde. Para quê? Primeiramente, para honrar a igreja, para que você desse uma semente para abençoar a sua vida financeira. Porque a Bíblia diz, mais abençoado é quem dá do que aquele que recebe. Eu tenho contado que já chegaram irmãos para mim e disseram assim, pastor, Deus me mandou eu lhe dar um sapato, eu lhe dar uma camisa, um bem, e eu olhar o sapato do irmão, parecer que está com sede, levantando assim a sola. E a vontade que eu tinha de dizer assim, mas, meu irmão, pega esse sapato para você. Misericórdia, Ele que está precisando. Sabe, eu tenho muitos sapatos, eu ganho muitos sapatos. Eu não compro sapato, eu ganho muitos sapatos. Então, a vontade que eu tinha de dizer assim, meu irmão, eu olhar a camisa dele e dizer assim, Senhor da glória, quem sabe fica para você essa camisa. Mas se eu fizesse isso, eu estava impedindo esta pessoa de ser abençoada, porque a gente caminha pelo aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que mais abençoado é quem dá do que o que recebe. E eu receber com alegria aquele bem, e depois eu ver desatar causas na vida desta pessoa, que lhe rendeu milhares de sapatos. Da pessoa chegar para mim e dizer assim, pastor, aquela semente é como se tivesse me rendido milhares de sapatos, que o senhor nem faz ideia. Milagres assim. E eu tenho aprendido que a gente opera pela fé, não por vista, não por pena. A gente não dá por pena. Eu tenho dito nesses cultos, e direi nos próximos, de que nós fazemos assim. A gente olha o irmão e diz assim, tadinho do irmão. Poxa, ele está rasgadinho, ele está assim, tadinho, A gente olha, tadinho, eu vou ajudar. E a gente se move por pena. A semente dada por pena, ela não prospera, ela não frutifica. Embora todo o bem que você faça, mesmo por pena, é uma boa atitude e de alguma forma volta para você. Mas a semente que volta e que multiplica é a semente lançada pela fé. E você não dá porque a pessoa precisa, você dá porque Deus te mandou dar. Você dá como atitude de fé, e é isso que Deus honra. Não é por necessidade, é por obediência. Abraão creu, obedeceu, e isso lhe foi imputado por justiça.
Eu disse nesses 3 cultos que estive na Coreia do Sul, na maior igreja do mundo. Fui lá visitar para aprender mais da visão, para a minha visão ampliar mais. 1 milhão de membros na igreja, 50, 60 mil pessoas por culto, 8 cultos no domingo, um fenômeno. Um dos cultos, o pastor Paulo Yeshua disse assim: nós vamos lançar uma oferta hoje, para trocarmos os ônibus, a nossa frota de ônibus. Na frente da igreja, assim, tinha uma parada, a cada 30 minutos saía um ônibus lotado de pessoas que iam passar semanas na montanha da oração. Lá eles têm nas pedras cavadas, buraco nas pedras, que eles entram para dentro e ficam lá uma semana jejuando e orando. Fenômeno, um mover extraordinário de Deus. Lá dentro da montanha de oração, um cemitério, a coisa mais linda do mundo. Eles iam orar lá em cima, porque os orientais respeitam muito os antepassados. Coisa mais linda, um jardim, coisa que eu não vi no Brasil. Lá dentro, universidade, dentro da montanha de oração, é um negócio fenomenal. Escute uma coisa, o pastor disse: vamos levantar uma oferta para nós trocarmos a nossa frota de ônibus. Sabe quantos ônibus? 300 ônibus. Quando ele lançou para todo mundo ofertar, gente, era centenas de obreiros recolhendo as ofertas, assim, todo mundo dizimando. Eu não vi uma cadeira, de onde eu estava, numa galeria, todo mundo eu via ofertando. No Brasil, tem 300 pessoas no culto, 50 oferta, 250 ficam sentados. Isso é um problema. Quando você vai no médico, quando você vai no mercado, você vai para comprar. Não é que na igreja você vem para comprar, mas venha semear. Quando você vinha para o culto, não vinha só para receber, vinha para ofertar, vinha para semear. Isso é um princípio importante. Escute uma coisa. Quando os diáconos chegaram no nosso grupo, 70 pastores do Brasil, do Rio Grande do Sul, só eu e o irmão Joel, na época, estávamos lá. Quando a salva passou no nosso lado, só 4 pastores ofertaram e o irmão Joel. Os outros tudo segurando. Aí um do lado assim para mim, disse assim para mim: o senhor vai ofertar nessa igreja? Essa igreja é milionária, pastor. Olha, uma oferta para trocar num culto 300 ônibus, eles não precisam. E eu disse: você prega isso na sua igreja. Como é que você faz uma coisa dessa? Porque, né, pastor às vezes prega uma coisa, mas vive outra, né? Eu disse: você prega isso que a gente oferta não porque precisa, mas pela fé. Eu disse: olha, pois eu vou ofertar aqui. E a minha maior nota que eu tinha na época era $100. E eu peguei aqueles $100, hoje $100 é R$500, não é? Está quase R$5 ou R$5 o dólar. E aí eu peguei aquela nota maior que eu tinha no meu bolso e disse: eu vou ofertar aqui, porque essa minha oferta tem nome. Eu quero ofertar pela minha cidade, Santa Maria. Eu quero ofertar pela minha igreja, Templo das Nações. Quero levar essa bênção para a minha igreja, para a minha cidade. Não estou ofertando porque eles precisam, mas porque eles são uma igreja fértil, poderosa. E eu quero levar essa graça para a minha igreja. E coloquei a minha oferta. E eu creio que somos uma igreja diferenciada por causa dessas atitudes de fé. Você crê assim? Louve ao Senhor com alegria, porque Ele merece. Escute uma coisa. Eu quero convidar você a se lançar numa fé hoje. Eu quero que você pegue esse envelope, dando o nome de uma necessidade sua, que é muito importante para a sua vida, para a sua casa. Não é para comprar a bênção, porque a gente não se compra a bênção, mas uma atitude de fé. Porque assim que a gente cura a enfermidade financeira, é com dinheiro. Como é que você paga um empréstimo? Dizendo assim: hello, estou pagando você. Você paga a dívida de dinheiro com dinheiro. É assim que funciona. E é assim que é no mundo espiritual. Se a bênção é para a questão financeira, é isso que você vai fazer. E nessa época, está todo mundo precisando disso. Escute uma coisa, lance uma semente hoje, porque Deus quer desatar sobre a sua vida. Depois, nós temos um projeto da comunicação que Deus tocou no meu coração, muito sério. Nós estamos transmitindo o culto agora. Tem muita gente aqui ao vivo, gente, em todo o Brasil, acompanhando o culto ao vivo. Nós estamos abençoando muita gente. Tem muita gente fora do Brasil acompanhando os nossos cultos. Quando chegou a pandemia, escute uma coisa: tinha igrejas na cidade que não transmitiam o culto. Os irmãos ficaram perdidos.
Tinha igreja que não tinha conta bancária. Tinha igreja que não sabia transmitir. O Maurício foi um que foi ajudar uma igreja que não sabia como transmitir. Os pastores começaram a pegar os telefones e a transmitir de cabeça para baixo, sem áudio. Não sabia o que fazer. Você está numa igreja muito organizada. Você está numa igreja à frente do seu tempo. Aproveite isso. Aproveite isso, meus irmãos. Isso é muito importante. Sabe? Aproveite a igreja que você está. Apoie essa causa. Escute uma coisa. Para nós não foi difícil, porque já transmitíamos os cultos. Os irmãos estavam acostumados, muitos irmãos, a fazer transferência bancária, de dízimo, de oferta. Então, não foi complicado. Tinha igreja, e muita igreja nessa cidade, que nem CNPJ tinha. Como é que ia abrir uma conta? Eram clandestinos. Não é igreja. Você me entende isso? Como isso é sério, esse tipo de organização? Para nós não foi problema, porque a gente transmite o culto, muita gente acompanha. Nós conseguimos abençoar muita gente. Escute uma coisa, queridos, e nós queremos ampliar isso. Nós precisamos comprar mais 2 câmeras, precisamos comprar um equipamento, uma mesa de corte. Nós vamos montar mais telões aqui, organizar. Você vai ver como é que vai ficar as transmissões, para abençoar mais pessoas. Gente, nós precisamos, hoje, nós podemos assim levar o evangelho mesmo no interior do interior. A gente pode levar o evangelho para o mundo inteiro, por causa das redes sociais, das mídias. Vamos usar essa ferramenta para ganhar pessoas. Meus irmãos, às vezes a gente não pode ir na África, na Índia pregar, mas quando você apoia uma causa dessa, você está fazendo parte do projeto para salvar mais pessoas. Quantas pessoas elas assistem os nossos cultos e através dos cultos alcançam a salvação? Esse é o propósito. Segundo propósito dessa semente. E é por isso que ela é apenas para esse mês de agosto, porque nós vamos começar a montar esse projeto agora nesse mês de agosto, no máximo, primeira semana de setembro, mas pela fé nós vamos dar um jeito de começar a comprar. A minha visão primeira, com a minha diretoria, com a pastora, é começar a juntar propósito para a construção. Mas Deus tem tocado no meu coração, e eu sei que é uma inclinação de Deus, para fazermos esse investimento nas nossas mídias, para abençoar mais pessoas. E eu creio que Deus não vai nos desamparar. Digam amém. Eu estava orando na nossa sala de oração e eu vi alguém com o telefone da igreja e as pessoas mandando mensagem para o WhatsApp da igreja, dizendo que era para separar a oferta que eles iam semear. E eu creio que isso vai acontecer. Está aqui o telefone da igreja, pessoal? Da comunicação, está aqui? Está aqui. Eu não sei onde está, mas está por aqui. Está aqui as contas da igreja, está aqui o telefone. Nós não estamos vendo, mas pela fé eles estão aqui. Você que está em casa, está aqui, né? Está aparecendo. Eu quero que você mande uma mensagem para o WhatsApp da igreja e peça para separar o seu envelope. Peça para você, diz, eu vou lançar uma semente. Eu creio que isso vai acontecer. De manhã aconteceu isso. Vai acontecer hoje também. Amém? Se coloque em pé. Eu quero convidar você para trazer a sua oferta. E quando você trouxer a sua oferta, eu quero convidar a começar dos líderes, meus irmãos. A Sofia foi a primeira, será a primeira a ser abençoada nessa noite. Digam que assim seja. Venham como criança. Isso é um ato de fé, hein? Venham como criança, sem reserva, sabe? Sem nenhum tipo de, o pastor quer aumentar o dinheiro da igreja, o pastor quer, não. Venham como criança. Isso foi um sinal de Deus, hein? Coisa boa, Sofia. Vinha com o coração de criança. Pega o envelope, pela fé. Deposite sua oferta. Se Deus, durante esse mês de agosto, não preparar para você a oferta, fique em paz. Mas eu creio que Deus vai separar. Uma outra coisa, esses envelopes rosa, foi o que eu achei. Eu nem programei envelope, tanto que eu peguei o que tinha aqui. Esses envelopes rosa, eu separei. Deus me tocou no meu coração para me separar 24 envelopes de R$1.000 rosa. 24 envelopes brancos de R$500 e 100 envelopes de 100. Acabando esses, que eu creio que mais 2 domingos eles vão terminar, nós não vamos repor mais. Porque o que Deus tocou no meu coração foi 24 e 100. Até isso eu creio que é uma direção de Deus. E eu quero que você venha pela fé.
pegar esse envelope, depositar a sua oferta e pegar esse envelope. E eu creio que Deus não vai nos desamparar. Amém, meus irmãos? Amém, queridos? Eu vou convidar o Leonardo. Prepara um outro microfone para mim aqui. O Leonardo está aí? Não, eu pedi que o Leonardo viesse orar. O Leonardo é o irmão que está vindo para a nossa igreja. Na verdade, ele já está aqui há 2 anos, nós não sabíamos disso, né? O Leonardo está aqui, ele está vindo da Argentina, de uma viagem. E desde sexta que Deus me incomodou que ele orasse por um culto nosso na hora do ofertório. Nós temos pastores ungidos, diretores, homens de Deus aqui. Mas desde sexta que Deus tocou no meu coração, ele está vindo de uma viagem, né, Leonardo? Deus te abençoe, queridão. Paz, amém. Ora por nós, pode orar. Deus, estamos aqui na Tua presença, Amém, Pai, Senhor. Te pedindo, Senhor, Amém. para que envie pessoas Amém. com ofertas, pessoas com coração generoso, Amém. para estar aqui num terreno fértil, Pai, que aqui é o terreno fértil. Pode vir, em nome de Jesus. Venha pela fé, comece a vir agora. Pode vir, traga a sua oferta, vamos cantar com uma alegria. Obrigado, Leonardo. Pega o seu envelope, em nome do Senhor.